Olá, sejam bem-vindos sempre. Tá? O meu agradecimento às pessoas que estão me acompanhando aqui. Hoje nós vamos falar de MMC. O que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. Tá? Para que eu tenho que aprender o MMC? Tá? Quando nós formos fazer soma, né, e subtração, então é adição e subtração com frações, e os denominadores forem diferentes, precisaremos de calcular o MMC. Mais para frente nós vamos ver um vídeo da soma e subtração de frações com denominadores diferentes. E seria bom aprender o MMC agora, antes de fazer as contas com as frações. Vamos lá para o nosso vídeo e nós vamos fazer o MMC do modo prático. Nós vamos direto, né? Na prática. E nós vamos ver isso aí. Tá? Meu agradecimento a todos vocês que estão me acompanhando. Vamos lá aprender o MMC. Hoje a nossa aula vai ser sobre MMC, mínimo múltiplo comum. O nosso primeiro exemplo aí é: qual é o MMC entre 8 e 12? Primeira coisa que nós vamos fazer é separar esse número 8 e o número 12 e colocar um traço na vertical. Fizemos aí, temos o número 8 e o número 12 e esse traço em azul. Do lado direito desse traço em azul, nós iremos colocar alguns números. E esses números são os números primos. Nós vamos sempre começar com o número 2. Mas primeiro eu tenho que saber se o número 8 e o número 12, eles são múltiplos de 2. Sim, 8 dá para dividir por 2 e a conta vai ser exata? Sim, eu posso dividir 8 por 2. E também 12 eu posso dividir por 2 e vai ser exato? Sim, a conta vai ser também exata dividido por 2. Então nós vamos começar com o número 2 e nós iremos colocar esse 2 aonde está essa seta aí. Agora vamos fazer a divisão. Vamos dividir 8 por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Esse 4 eu vou colocar debaixo do número 8. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Este 6 eu vou colocar debaixo do número 12. Agora eu tenho o número 4 e o número 6. A pergunta que eu faço é: 4 dá para dividir por 2? E 6 dá para dividir por 2? Sim, 4 dá para dividir por 2 e 6 também. Então, neste caso, vou continuar colocando o número 2 do lado direito desse traço em azul. Vamos fazer isso. Agora nós vamos dividir o 4 e o número 6 por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Esse 2 eu vou colocar debaixo do número 4. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Esse 3 eu vou colocar debaixo do número 6. Vamos fazer isso. Agora vamos ver. Ficou o número 2 e o número 3. Eu posso dividir 2 por 2? Sim, eu posso dividir 2 por 2. E 3 eu posso dividir por 2? Não, a conta não vai ser exata. Então eu não posso dividir o 3 por 2. Mas como eu tenho o número 2 ali que eu posso dividir, eu vou continuar colocando o número 2 do lado direito do traço em azul. Então vamos colocar o número 2 aí e fazer a conta. 2 dividido por 2 é igual a 1. Esse 1 eu vou colocar debaixo do número 2. E 3, como não dá para dividir com o 2, eu vou abaixar o número 3. Vamos fazer isso. Observe que na coluna do número 8 chegou o número 1.
Quando chega no número 1, quer dizer que essa coluna já encerrou a sua conta. Mas a coluna do número 12 ainda continua, que tem o número 3 ali. Agora é o seguinte, nós sempre vamos usar os números primos. Primeiro número primo é o número 2. Agora, não posso dividir 3 por 2. A gente vai passar para o próximo número primo. O próximo número primo é o número 3. 3 dá para dividir por 3? Sim. Então, eu vou colocar o número 3 debaixo do número 2 aí e fazer a divisão. Vamos lá. 1 dividido por 3 não dá. Então, eu vou abaixar o número 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, vou colocar o número 1 debaixo do número 3, aí do lado esquerdo desse traço em azul. Vamos fazer isso. Observe que na última linha nós temos o número 1 e 1, onde está mostrando essa seta aí. Quando chega no 1, na última linha, isso quer dizer que a nossa divisão pelos números primos já acabou. E o próximo passo será multiplicar os números que estão do lado direito aí. Nós vamos multiplicar 2 vezes 2, o resultado nós vamos multiplicar com o outro 2, e o resultado depois vamos multiplicar com o 3. Vamos fazer isso. Vamos começar com 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Este é o nosso resultado. A resposta é: o MMC entre 8 e 12 é 24. Pronto, acabamos. Vamos para o nosso próximo exemplo. Qual é o MMC entre 9, 10 e 15? Nós vamos fazer com o mesmo processo. Vamos separar o número 9, o 10 e o 15 e colocar um traço na vertical. Esse traço em azul. E vamos ver qual é o número primos que nós iremos colocar. Nós sempre começamos com o número 2. 9 dá para dividir por 2? Não. 10 dá para dividir por 2? Dá. Então, nós vamos colocar o número 2, porque o 10 dá para dividir por 2. O 15 não dá para dividir por 2. Vamos fazer isso. O 9 não dá para dividir por 2, eu vou abaixar o número 9. O 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, vou colocar o número 5 debaixo do número 10. O 15 não dá para dividir por 2, então eu vou abaixar o número 15. Agora nós temos o número 9, 5 e 15. 9 dá para dividir por 2? Não. 5 dá para dividir por 2? Também não. E o 15 dá para dividir por 2? Não. Então, o número 2 já encerrou. Não vamos usar mais o número 2. O próximo número primo que nós temos é o número 3. 9 dá para dividir por 3? Sim. 5 dá para dividir por 3? Não. E 15 dá para dividir por 3? Também sim. Agora, vamos fazer essa divisão por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Esse 3 vamos colocar debaixo do número 9. 5 não dá para dividir por 3, nós vamos abaixar o número 5. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, vamos colocar o 5 debaixo do número 15. O 3 dá para dividir por 3? Sim, dá para dividir. O 5, depois eu tenho outro 5 aí, tem dois números 5. Eu posso dividir 5 por 3? Não. Mas como 3 dá para dividir por 3, então vou continuar colocando o número 3 aí do lado direito desse traço azul. Vamos fazer a divisão. 3 dividido por 3 é igual a 1. Esse 1 vamos colocar debaixo do número 3. 5 não dá para dividir por 3, então vamos abaixar o 5. O outro 5 também não dá para dividir por 3, vamos abaixar também o outro número 5. Agora ficou 1, 5 e 5.
Como o 5 não dá para dividir por 3, o número 3 já encerrou com ele. Vamos para o nosso próximo número primo. O nosso próximo número primo é o número 5. Tá? 5 dá para dividir por 5? Sim, então eu posso colocar o 5 debaixo do número 3 ali. Vamos fazer isso e fazer a divisão. 1 não dá para dividir por 5, então eu abaixo o número 1. 5 dividido por 5 é igual a 1, então eu coloco o número 1 debaixo desse primeiro número 5. O outro 5 dividido por 5 também vai dar igual a 1, então vou colocar esse número 1 debaixo do número 5. Observe que na última linha deu tudo número 1. Quando chega no número 1, quer dizer que encerrou a nossa divisão pelos números primos. O que nós temos que fazer agora é fazer a multiplicação desse número que está do lado direito. Nós vamos multiplicar 2 vezes 3, que é igual a 6. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 vezes 5 é igual a 90. Este é o nosso resultado. Resposta. O MMC entre 9, 10, 15 é 90. Vamos para mais um exemplo. Qual é o MMC entre 15, 25 e 45? Primeira coisa que nós vamos fazer é separar esses 3 números, colocar um traço na vertical. Vamos fazer isso. O próximo passo agora é a gente escolher o número que vai ficar do lado direito desse traço azul. Isto é, vai ser os números primos. Começamos sempre com o número 2. E a divisão tem que ser sempre exata. Tá? 15 dá para dividir por 2? Não, não dá. 25 dá para dividir por 2? Também não dá. 45 dá para dividir por 2? Também não. Bem, o 2 nós não podemos usar. O próximo número primo é o número 3. Tá? 15 dá para dividir por 3 e vai ser exato? Sim, o 15 dá para dividir por 3. E 25 dá para dividir por 3? Não, 25 não dá para dividir por 3, a conta não vai ser exata. Mas 45 dá para dividir por 3? 45 dá. E para dividir por 3 vai ser exata. Vamos fazer essa divisão aí. Tá? 15 dividido por 3 vai dar igual a 5. 25 não dá para dividir por 3, a gente abaixa o 25. 45 dividido por 3 é igual a 15. Vamos colocar o 15 debaixo de 45. Podemos continuar dividindo por 3? Sim, podemos sim, porque o 15 dá para dividir por 3. O 5 e o 25 não dá para dividir por 3, mas o 15 dá. Então vamos colocar o 3 aí e fazer a divisão. Né? O 5 não dá para dividir, eu abaixo o 5. O 25 não dá para dividir, abaixo o 25. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Será que podemos continuar dividindo por 3? Bem, nós temos 5, 25 e 5. Eles são dividíveis por 3? Não, eles não são divididos por 3. Então não podemos continuar com o 3. Então o próximo número primo que nós temos é o número 5. Agora o 5 dá. Que 5 dá para dividir por 25. 25 dá para dividir por 5. E 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Vou colocar esse 1 debaixo do 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Vamos colocar o 5 debaixo do 25. E 5 dividido por 5 dá 1. Vamos colocar esse outro 1 debaixo do 5. Agora nós temos o 1, o 5 e o 1. Tá. No 1 já terminou, mas tem um 5 aí que dá para dividir ainda. Nós vamos dividir por 5. O 1 não dá para dividir com 5, nós abaixamos o 1 aí. 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Colocamos um 1 debaixo do 5. E o outro 1, que não dá para dividir com 5, a gente abaixa o número 1. Vai ficar agora 1
1. Oba, terminou a conta. Quando der tudo número 1, a gente termina a divisão. Qual é o próximo passo nosso? Agora fazer a multiplicação de 3 vezes 3, o resultado vezes 5 e o resultado vezes 5. Fazendo a multiplicação desses 4 números aí. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 5 é igual a 45. 45 vezes 5 é 225. Então, a resposta nossa é 225. Isto é, o MMC entre 15, 25 e 45 é 225.